Olá, graça e paz e que Deus te abençoe poderosamente, hoje e sempre. Estamos aqui no programa O que a Bíblia diz. Eu sou o pastor Rafael Lacerda e estamos em uma série sobre disciplinas espirituais. Hoje nós vamos estudar um pouco e falar nesse programa sobre jejum. E aí eu já te pergunto, está fazendo jejum? Já fez jejum? Sabe o que é jejum? Vamos ver na palavra de Deus o que Deus fala sobre jejum? Então, abre a sua Bíblia comigo aí no livro de Mateus, nós vamos ler o versículo 16, 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto, e seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Aleluia! Para nós cristãos, o jejum ele precisa de ser uma prática diária. E estudando hoje, nós vamos ver por que nós fazemos jejum, qual que é o formato e por que a gente precisa tanto de fazer jejum. Você sabe que o jejum é quando você tira algum tipo de alimentação. Eu vou falar um pouquinho depois de forma de jejum, mas toda vez que eu estiver falando sobre jejum aqui, nós estamos falando sobre retirada de alguma alimentação ou de algum alimento específico. Mas por que nós fazemos jejum? A primeira coisa que eu quero que você aprenda sobre o jejum é que o jejum, ele expõe quem nós somos. O jejum, de fato, é para mostrar quem nós somos diante do Senhor, mas também para mostrar para nós quem nós somos e o quanto que a gente precisa de estar plenamente em comunhão com Deus. Para tirar nossas mazelas, para tirar os nossos pecados, para que a gente seja mais parecido com Jesus. Eu sei que às vezes no jejum alguém fala assim, às vezes eu fico irritadiço, às vezes eu fico nervoso, às vezes eu fico impaciente. Essas coisas, elas já estão dentro de você. Elas estão sendo expostas por causa do jejum. E é para isso que a gente faz jejum. Não só para que a gente fique sem comer por um período, ou passe fome, ou fale até mesmo que fez e cumpriu uma disciplina espiritual. Não, mas para que nós sejamos expostos à verdade do Senhor e que a gente possa mudar completamente quem nós somos para ser parecido com Ele. O jejum, ele também serve para nos dar uma sensibilidade. Sensibilidade ao que Deus está falando, sensibilidade ao que Deus quer de nós. Às vezes eu e você, numa correria e sem um tempo de dedicação ao Senhor, a gente não consegue perceber, a gente não consegue discernir e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. É para isso que a gente tira tempos de jejum, para que a gente possa estar um pouco mais recluso, um pouco mais em sensibilidade ao Senhor. É óbvio que quem faz jejum, sobrando o tempo do jejum, porque não irá fazer uma ou outra refeição, ele não vai fazer uma outra coisa, tipo, então já que eu estou de jejum e não vou almoçar, eu vou então assistir um filme, ou então eu vou fazer um jogo. Não, o jejum, e quando você tira essa refeição, é para que você tenha mais tempo para ouvir ao Senhor e para matar a sua carne. Esse é um dos objetivos do jejum, matar a nossa carne. Eu e você temos muitas vontades, temos muitos desejos, mas as nossas vontades e os nossos desejos precisam de estar alinhados com a vontade do Senhor. Estando alinhado com a vontade do Senhor, nós vamos poder viver bem, viver de acordo com a palavra do Senhor. Presta atenção no que eu vou te dizer. A sua carne precisa de alguém falar para ela que o seu espírito está no controle. É por isso que a gente se abstém de comer, mas também é um bom período para que a gente se abstenha de coisas que são prazerosas a nós mesmos, que em si não têm valor significativo, mas isso nos impede de estar sensível à voz de Deus. E o jejum, ele vai nos ensinar a viver a vontade de Deus.
O jejum vai nos ensinar qual é a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua. E a vontade do Senhor é que eu e você sejamos santos em todo o tempo. O jejum, ele consideravelmente vai aumentar a nossa fé e dependência de Deus. Se você já ficou bastante tempo em jejum, 24, 48 horas, você já percebeu que chega uma hora que não é mais sobre o físico, mas é sobre o quanto você está disposto a passar por aquele caminho e viver a dependência do Senhor. Certamente, se você estava de jejum por 48 horas e aí em diante, você orou mais. Você buscou mais, você clamou mais o sangue de Jesus. Até porque não só a sua carne foi exposta ao jejum, não só suas vontades foram expostas ao Jesus, mas você passou a depender do Senhor Jesus. E quando nós fazemos jejum, a nossa fé vai consideravelmente aumentar. Por quê? Nós falamos para a nossa carne, nós falamos para a nossa vontade, o nosso espírito vai te dominar. E é isso que Deus quer, e por isso Deus quer que a gente faça jejum, e Ele nos ensinou a fazer jejum. O jejum, ele precisa ser um estilo de vida de um cristão. Assim como uma disciplina espiritual da oração e da leitura da palavra, nós precisamos frequentemente, de maneira constante, fazer jejum. Mas presta atenção, deixa eu falar uma coisa para você. Não é só parar de comer. Não é só tirar uma alimentação ou outra. O jejum, ele é para nos aproximar de Deus. E se você só tirar uma alimentação ou só deixar de comer algo, é como se fosse um jejum para fazer um exame, ou até mesmo uma greve de fome. Deus não quer que você passe fome. Deus, ele até disse para mim, para você, que ele vai prover tudo que a gente precisa e não vai deixar que a gente passe fome. Então, esse não é o objetivo de Deus, que você passe fome. Se não é o objetivo de Deus, nós precisamos de entender qual é. O objetivo de Deus é que a gente se aproxime dele. Então, não tire só apenas alguma coisa. Não tire só o almoço, ou não tire só a janta, ou não tire só o café, ou fique 24 ou 48 horas sem comer. Mas faça desse tempo de jejum um tempo onde você vai buscar a presença de Deus, um tempo onde você vai, de fato, colocar-se diante do Senhor em constância, em todo o tempo, passando mesmo em revista a sua vida, para que Deus possa, de fato, te ouvir, te abençoar, e nesse jejum seja um jejum verdadeiro, um jejum santo. Mas uma coisa que você também precisa de entender é que o jejum não é uma barganha. Algumas pessoas fazem um jejum para que Deus faça algo. Por exemplo, eu vou fazer um jejum para que Deus me dê um carro novo, ou até mesmo eu vou fazer um jejum para que eu consiga um emprego. Esse não pode ser o fim do seu jejum. Deus não está trocando com você um sacrifício de um jejum para a realização de uma obra ou de algo que Ele possa fazer. Ele até pode fazer no final do seu jejum, mas Ele faz independente do seu jejum, independente daquilo que você acha que pode fazer. E eu preciso de te lembrar, o Evangelho não é mérito. O Evangelho não é baseado nas coisas que você é capaz de fazer, nas coisas que você consegue fazer. O Evangelho é graça de Deus sobre mim e sobre você, e uma disposição em nós de fazer a vontade dEle em todo o tempo. E sabendo que não é mérito, eu preciso de te lembrar uma coisa também. Jejum não é para pessoas que são super especiais. Tem gente que acha que o jejum é só para o pastor, ou para aquele líder, ou só para aqueles que são muito espirituais. Não. O jejum é para mim, é para você que se considera um cristão e que quer crescer em Cristo, amadurecer em Cristo e principalmente viver uma vida onde a carne é mortificada e o nosso espírito fortalece a nossa vida. Nós vivemos pelo espírito e não pela carne. Então, como eu faço jejum? Gente, é muito simples, né? Você vai escolher durante o seu dia, você pode, né, você que não tem costume de jejum, pode escolher tirar uma alimentação ou outra por um determinado tempo,
ou você pode ficar um dia inteiro, né, sem comer, ou 48 horas. Deus vai falar com você o jejum que você precisa de fazer, mas o jejum é abster de uma alimentação ou da alimentação completa. E aí existem algumas regras, não existem regras complexas. A ideia é abster da alimentação, se você vai beber uma água ou não vai beber uma água, vai beber outros líquidos ou não. O importante é você lembrar que algumas coisas que a gente se alimenta são simplesmente para nos satisfazer. Eu estou falando de um refrigerante, um chips, alguns doces, todas essas coisas, elas vão ali entrar no nosso jejum, ou devem entrar, ou podem entrar no nosso jejum, especificamente porque elas não fazem parte da nossa alimentação como nutrição, fazem parte da nossa alimentação como um deleite, como algo que a gente gosta, como algo que a gente saboreia, né? Então, faça isso. E se algum dia eu esquecer o meu jejum, eu recomeço. Esqueceu o seu jejum ou comeu ou fez uma alimentação que não deveria ter feito, pode continuar o seu jejum, recomeça de onde você estava. Né? Não é ali uma falha pequena que vai destruir todo o seu tempo de jejum. Né? Você precisa fazer jejum constantemente. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as disciplinas espirituais, elas fazem com que a gente cresça, amadureça e esteja mais próximo do Senhor. Ler a palavra do Senhor Jesus, orar e jejuar, que nós estamos nesse ponto exatamente do jejum, fazem parte da vida de um cristão que quer crescer em intimidade com o Senhor e alcançar as profundezas daquilo que está no secreto e no escondido em Jesus. Que Deus possa continuar te abençoando, que você cada vez mais aprenda sobre a palavra dele nesse programa, o que a Bíblia diz, e que se você perdeu algum programa dessa série, você possa acompanhar ali na nossa plataforma do YouTube. Eu tenho certeza absoluta que a revelação da palavra de Deus vai sempre te abençoar. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa.